Hi, dear students, welcome to UBest Plus. Eu sou a professora Edna Marta, uma das professoras que irá acompanhar você aqui nessa jornada da aprendizagem da língua inglesa. E estou passando hoje por aqui justamente para apresentar para vocês como irá funcionar esse curso UBest Plus. Então, quando vocês acessarem o Ava Univirtus, vocês vão observar que o curso é composto por 14 aulas, sendo 12 aulas de conteúdo e 2 de revisão. As aulas de revisão acontecem na aula 7 e na aula 14. Na aula 7, vocês terão a revisão da aula de 1 a 6 e na aula 14, a revisão da aula de 8 a 13. Em cada uma das 12 aulas conteudistas, vocês encontrarão esses materiais, sempre uma videoaula, os slides referentes à videoaula e a Speaking Activity, que é a atividade que vocês irão desenvolver com o professor e os colegas nas aulas de conversação. Pessoal, para a aula de Speaking, é muito importante que vocês estudem para a aula. Não é somente agendar a aula, chegar lá e conversar. Não, não é isso. Tem que ter um preparo. Então, por exemplo, se você quiser agendar a aula de speaking para a prática de greetings e introductions, é importante que você já tenha assistido a videoaula, tenham lido os slides, feito as atividades de fixação e também tenham lido a folha que será usada na aula de conversação. Por que a gente fala isso, pessoal? Que é importante vocês lerem essa folha. Primeiro, porque esse conteúdo vocês já terão visto na videoaula. Então, é importante que, num primeiro momento, vocês pratiquem por conta própria. Porque aí, neste momento, vocês vão encontrar a dificuldade de vocês. Então, essa folhinha aqui do speaking vai ter todo o roteiro que o professor vai fazer durante a aula de conversação. Inclusive, nós sugerimos que, se houver alguma indicação de vídeo, como é o caso dessa folhinha aqui, que vocês também assistam esse vídeo e pratiquem. E aí vocês já vão identificando, puxa, isso aqui eu não entendi, isso aqui está difícil para eu pronunciar, vocês já podem levar isso para a aula de conversação, ok, pessoal? Então, é muito importante que vocês façam esse preparo prévio para a aula de conversação, combinado? Prof, como é que eu faço, então, para agendar a aula de conversação? Pessoal, em material complementar, antes da gente falar do agendamento, basicamente, é importante falar que no material complementar vocês vão encontrar o plano de ensino, então, que conteúdos vocês vão aprender nesse nível do Basic, do UBest Plus. Vocês vão encontrar indicações de livros de apoio em nossa biblioteca virtual e o mais importante, que daí entra já a questão do agendamento do speaking. Vocês vão encontrar aqui um calendário com todas as aulas até fevereiro de 2023. Então, vocês vão ver aqui nesse schedule, nesse calendário, que vocês vão ter o dia da semana, então nós teremos aulas das terças às sextas-feiras, em horários diferenciados. Então, por exemplo, nesta primeira semana de agosto, do dia 2 ao dia 5, na terça-feira nós teremos aula às 19 horas e 20 horas. Essa mesma aula será repetida em outros momentos. Então, se, por exemplo, você não conseguiu participar nesta primeira semana, você vai ter outros momentos para participar também. E assim sucessivamente. Então, a primeira coisa, pessoal, é você acessar esse calendário, escolher um dia e um horário e a aula que você quer fazer. Pessoal, na aula de speaking, vocês não precisam seguir a sequência de 1 a 12. Se vocês quiserem começar, por exemplo, sobre personal information, vocês podem, mas lembram que eu falei antes? Se vocês forem agendar a aula de personal information, vocês têm que estudar a aula sobre personal information. Tá, gente? Não pode vir para a aula sem estar preparado para isso, tá bom? Apesar de não ser linear, e a gente costuma falar que no UBest Plus, o aluno é que escolhe a forma como quer estudar, no caso aqui, vocês têm que se preparar. Pode escolher a aula que você quiser, mas você tem que se preparar para ela, com a videoaula, com a atividade de fixação e com a leitura da folhinha da Speaking Activity, ok? Então, o primeiro passo é isso. O segundo passo, você escolheu as suas datas. Nós temos um arquivo aqui que você pode baixar, né?
Você pode imprimir esse arquivo e anotar, pessoal, anotar o dia e a hora que você vai fazer aula de speaking. Por que que a gente fala isso que é importante anotar? Vocês têm direito a 13 aulas de speaking, tá certo? Vocês têm que fazer esse agendamento com 24 horas de antecedência. Se, porventura, você não conseguir participar naquele dia, vocês têm que cancelar a aula também com antecedência. Se você não cancelar a aula com antecedência, você não vai conseguir repor a aula. Então, se você tem direito a 13 aulas de speaking, você agendou 10 aulas, vamos dizer assim, e dessas 10 aulas você não compareceu a 5, vamos supor. Essas 5 que você perdeu, gente, não tem como repor, tá bom? Então, atentem a isso, se vocês agendarem, compareçam à aula, tá? E se vocês perceberem que vocês não vão conseguir comparecer no dia que vocês escolheram, por favor, cancelem, tá? Para vocês não perderem as aulas a que têm direito. Muito bem, então eu aqui consultei o calendário, baixei a folhinha, fiz as anotações das datas, tá? E como é que eu faço agora para agendar a aula? Muito bem, nós vamos aqui no ícone aula ao vivo. Clicando aqui, vamos em abas futuras, né? Porque as aulas ainda não aconteceram. Em abas futuras, vocês vão ter todas, aqui nós temos só alguns exemplos por enquanto, mas vocês vão ter todas as aulas, todas as aulas, todos os conteúdos das 13 aulas, ok? Então, por exemplo, eu quero me inscrever aqui na aula do Speaking Class 1, Greetings Introductions, do dia 2 de agosto, às 19 horas. Perfeito? Venho aqui, faço a minha inscrição. Tá? Como aqui eu estou simulando um aluno, eu não vou conseguir finalizar esse processo. Mas quando você clicar aqui no ícone inscrever, já vai dar a confirmação que a sua inscrição foi realizada. E isso caso não tenha sido atingido o número máximo de alunos, tá, pessoal? Porque cada grupo de speaking vai comportar no máximo 15 alunos por grupo. Então, se você tentar se inscrever numa turma e não conseguir fazer inscrição, provavelmente essa aula vai estar lotada, tá bom? Mas enquanto esse número não for atingido, você conseguirá fazer a sua inscrição sem problema algum. Para cancelar o agendamento, vocês também têm que vir aqui e fazer o cancelamento. Na hora que vocês fizerem a inscrição, vai aparecer aqui um ícone de cancelamento também, tá bom, pessoal? Então, fiquem bem tranquilos a esse respeito. Qualquer situação relacionada a agendamento ou cancelamento de aula, sempre aqui no ícone aula ao vivo, combinado? Sobre as atividades de fixação que eu falei antes para vocês. As atividades de fixação, elas estão sempre no link avaliações. E o que é que nós temos aqui? Vocês vão encontrar um simulado para cada uma das 12 aulas conteudistas. Esses simulados, pessoal, eles não têm prazo. Então, por exemplo, você abrir um simulado, eu tenho 1 hora para fazer o simulado. Não, você tem o tempo que você precisar. O simulado é justamente para você estudar o conteúdo da videoaula. Nesses simulados, vocês vão encontrar exercícios de gramática e de compreensão de leitura, read comprehension. Tá? Então, por isso que esses simulados, eles não têm tempo determinado, porque é realmente para vocês estudarem, lerem a questão, de repente consultar um Google Tradutor quando não entender alguma coisa, consultar alguma outra, um livro, uma anotação, qualquer coisa. A função do simulado é ser esse estudo dirigido de fato. Por isso ele tem 100 tentativas e não tem período para você fazer, não tem tempo determinado para você fazer, ok? Ao final de cada simulado, você vai ter o teu gabarito liberado e vai ter uma nota também. Essa nota, pessoal, não vai influenciar
na sua certificação de curso. Essa nota que o simulado gera é simplesmente para você ter um parâmetro da sua aprendizagem, tá? Então, se eu tirei uma nota boa, opa, nessa aula estou bem. Puxa, nessa aula minha nota foi um pouco baixa, preciso revisar os conteúdos dessa aula, ok, pessoal? Então, é importante que vocês façam simulados. Além dos simulados, nós temos duas atividades avaliativas, que é a prova objetiva e também a prática de escrita, o writing practice, tá? Entra aqui como prova discursiva, porque vocês vão ter que digitar uma resposta lá. Então, vai haver o writing practice a cada 2 aulas. Então, nós temos um writing practice para a aula 1 e vamos ter um writing practice para a aula 3. Então, a cada 2 aulas, uma atividade de escrita. E atividade de conversação speaking, uma atividade de conversação para cada aula, ok? Então, essa atividade de prática de escrita, ela vai ser corrigida por um professor, você vai ter a devolutiva. Ah, o meu texto não ficou bom, o professor disse que a minha nota não foi adequada, que eu preciso refazer. Posso refazer? Sim, pode. Se você precisar refazer a sua prática de escrita, é só mandar uma mensagem para a gente lá no link tutoria que a gente reabre mais uma postagem para vocês, combinado? Ah, pessoal, uma coisa muito importante, falando aqui da prática de speaking, tá bom? E também das práticas de writing. Tem um prazo final para vocês fazerem isso, tá? Então, o nosso curso aqui, ele finaliza no dia 17 de fevereiro de 2023. Então, até essa data, vocês têm o período para fazer a prática de speaking. E a prática de writing vai ter mais umas 2 semanas ainda para vocês terminarem, tá? Depois do dia 17. Mas o speaking termina dia 17 de fevereiro. Combinado, pessoal? Então, o que mais que eu tenho aqui? Então, é isso, tá? Então, é isso, pessoal. Basicamente, é isso que eu tinha para vocês. Não se esqueçam de anotar as suas dúvidas, as suas questões. Se tiver alguma dúvida, já sabe, manda aqui a sua mensagem pelo link tutoria, né? Manda a sua mensagem aqui. E antes de finalizar, eu queria comentar com vocês um programa que nós temos ao vivo, transmitido ao vivo às sextas-feiras, o Clube Temático. Esse programa, pessoal, ele é transmitido às sextas-feiras em horários diferenciados. Às vezes às 11 horas, às vezes às 16 horas. Então, toda vez que tiver uma transmissão do Clube Temático, vocês receberão um aviso, tá? Então, é super importante que vocês mantenham o seu e-mail de vocês atualizado também, para poder receber as notificações do YouBest Plus. O clube temático, pessoal, ele não tem relação direta com o conteúdo das aulas. Por quê? Porque ele é um programa para prática auditiva mesmo. Vocês vão perceber que durante o programa nós falamos em inglês, 99% do programa é em inglês, mas nós falamos num ritmo mais lento, né? Nós temos os slides de apoio, vocês podem interagir conosco via chat. Então, é um momento para a prática da escuta, tá? Além dessa prática da escuta, nós também temos uma prática de escrita ou de gramática, que a gente disponibiliza no fórum de discussão, tá, gente? Então, é importante também que vocês participem desse programa, tá, gente? Todo input de língua inglesa nesse momento é super importante para vocês irem acostumando a audição, gente. Não acontece milagre na aprendizagem de língua inglesa, a coisa tem que ser um processo passo a passo, combinado? Se vocês quiserem ver como que são os clubes temáticos, aqui na aula 15 vocês encontram um PDF com os programas que já foram transmitidos durante este ano de 2022. Então, vocês vão ver que são diferentes temas, né? Falamos sobre carnaval, aniversário, esportes, falamos sobre pronúncia de língua inglesa, então tem vários temas bem diversificados aqui, ok, pessoal? Então, basicamente era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu espero de coração que vocês aproveitem muito esse curso, participem das aulas e, pessoal, não existe pergunta boba.
Se tiver qualquer dúvida, qualquer problema com relação a conteúdo que não compreendeu, com atividade, qualquer dúvida com relação ao curso, agendamento de speaking, é só mandar uma mensagem para a gente lá pelo link tutoria. Combinado, pessoal? See you! Bye!